Olá, meu nome é Fernanda Rocha e bem-vindo a esse meu canal, onde eu falo um pouquinho desse reinício de vida aos 40 anos. O tema de hoje é um tema bem sério, chamado ansiedade. Quando eu penso em temas para compartilhar aqui no YouTube, para deixar como registro de vida, que como eu já repeti em vários outros vídeos, eu estou gravando esses vídeos aqui para mim guardar como um arquivo pessoal. Para mim daqui a alguns anos lembrar o que eu passei, quais foram os obstáculos que eu superei nesse reinício de vida, como eu chamei o período de janeiro de 2023 para cá. E eu não poderia não gravar um vídeo sobre ansiedade. Eu vou explicar agora a minha história um pouquinho com esse sentimento que está atingindo muitas pessoas. Bom, como que eu vou começar? Eu via muitas pessoas falando sobre ansiedade, vi em muitos perfis no Instagram sobre sintomas de ansiedade, sobre como tratar a ansiedade e por aí em diante. Mas eu nunca imaginei que eu teria ansiedade, até porque eu até me considero uma pessoa calma. Apesar que a minha mente seja muito agitada, eu nunca me identifiquei com essa tal de ansiedade. Até que, ano passado, 2022, no mês de agosto, uma noite bem fria, eu estava no meu quarto, eu estava no computador e eu comecei a sentir um aperto no peito, uma falta de ar. Então eu comecei a respirar fundo, bem devagarinho. E quanto mais eu respirava fundo, parece que mais trancava o peito. Parecia que essa região aqui do pescoço estava fechando. E eu tentava puxar o ar, tanto pelo nariz quanto pela boca, e a minha impressão é que não entrava. Uma crise de falta de ar, muito forte, mas muito forte mesmo. Tanto é que era cerca de meia-noite, estava muito frio. Eu abri a janela do meu quarto, eu tentava respirar aquele ar super gelado da noite, para ver se entrava aquele ar gelado. A sensação que eu tive é que não entrava ar. E eu sentia que eu estava sufocando. Eu não sei quanto tempo durou, mas foi uma sensação terrível de sentir. Naquele momento, o pensamento que veio na minha cabeça era que eu estava morrendo. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo, eu estou no meu quarto, né? Quando que alguém vai ver que eu estou morta? Será que vão ver essa noite? Será que vão ver amanhã de manhã? Era a sensação que eu tinha. Foram os pensamentos que passaram na minha cabeça. Mas felizmente passou. Só que eu fiquei com medo daquilo que me aconteceu e que durante a próxima semana do que aconteceu isso, eu dormi sentada, como se fosse interferir em alguma coisa. Mas a impressão que eu tinha é que dormir sentada me faria respirar melhor. Então eu coloquei algumas almofadas nas minhas costas e eu dormia sentada. Durante uma semana, eu dormi sentada, com muito medo. Eu me acordava durante a noite com medo que estivesse faltando ar. Eu me acordava durante a madrugada para conferir se eu estava respirando. Enfim, nas outras noites quis me dar isso novamente, mas eu não contei para ninguém. Até que passou poucos dias, não chegou a passar uma semana não. Acho que foram uns 2, 3 dias no máximo. O meu irmão estava em férias, o meu irmão mora no mesmo terreno que eu moro. E se eu não estou enganada, foi numa segunda-feira. Eu não lembro o dia exato. Então nós almoçamos todos juntos, eu, meu irmão, minha mãe,
E quando o meu irmão foi para a casa dele, e eu e a minha mãe começamos a arrumar, a recolher as coisas da mesa, me deu novamente. Então eu saí, eu fui para a sala, tentar respirar, tentar me restabelecer novamente, mas eu vi que eu não ia conseguir. Eu vi que estava acontecendo o que aconteceu novamente. Está acontecendo novamente. Então eu cheguei na minha mãe e só falei assim, não me pergunta nada. Chama, enfim, meu irmão, né? Pedi para chamar meu irmão. E pedi para ele me levar na UPA. Eu moro próximo à UPA aqui da minha cidade, mas eu não tinha condições nenhuma de ir a pé. O que seria tranquilo se eu não estivesse sentindo aquela falta de ar. Ele me levou, não me perguntou nada, tirou o carro pra rua e me levou. Chegando lá, eu lembro que na hora ali na recepção, que estavam pedindo documentos, uma série de informações, eu não tinha a carteirinha do SUS, mas depois eu fiz. Eu não conseguia responder. Porque o que estava acontecendo? Vinha aquelas crises de falta de ar, ficava um tempo e passava. Daqui a pouco voltava, daqui a pouco passava. E assim ficou. Então nós ficamos ali na sala de espera, não sei quanto tempo, até que me chamaram para fazer a triagem. E na triagem, as meninas que me atenderam, que foram maravilhosas, perguntaram os sintomas, o que eu estava sentindo. E eu falei, não, eu estou tendo uma crise de falta de ar, não estou conseguindo respirar. Acredito que na hora elas já viram o que estava acontecendo. Então elas começaram, está com uma sensação que não está entrando ar, não é? Eu disse, exatamente. Claro, elas mediram minha pressão, a oxigenação, e elas falaram assim, não te preocupa, está entrando ar. Está indo ar até teus pulmões, por mais que você ache que não está acontecendo isso, está indo ar até teus pulmões, não se preocupe. Voltei para a sala de espera depois dessa triagem, até que eu fui atendida pelo médico. Eu fiz um um eletro do coração, um eletrocardiograma. Eu conversei com o médico, eles me deram uma medicação que eu não perguntei qual foi, mas eu imagino que foi aquelas medicações para a pessoa sossegar, se acalmar. Não que eu estivesse fazendo algum escândalo, não, mas eu estava com isso de não estou respirando, não estou respirando. Enfim, depois do atendimento maravilhoso que eu tive na UPA, o médico veio, né, com o resultado do eletrocardiograma e com tudo que conversou comigo, e ele falou que eu estava tendo uma crise de ansiedade. E aí eu parei assim, eu estou tendo uma crise de ansiedade. E aquilo foi um choque, porque, sei não, quem tem crise de ansiedade é gente muito explosiva, sei lá, muito nervosa. Eu tenho a minha mente muito agitada, mas no geral eu sou uma pessoa calma. Mas enfim, então ele me recomendou passar e marcar um psiquiatra, né, para investigar isso, né, para começar a tratar essa ansiedade. E no meu eletrocardiograma também saiu uma pequena alteração e ele me sugeriu também agendar um cardiologista. Mas, enfim, eu não vou entrar agora também mais detalhes do que isso. Mas sim, eu fui tanto no cardiologista quanto no psiquiatra. E no psiquiatra, depois da consulta, né, no final da consulta, ele confirmou o diagnóstico. Sim, eu estava sofrendo de ansiedade, né? Eu estava vivendo um momento de ansiedade, né? Porque eu não gosto de falar assim, eu tenho tal coisa. Não, eu estou com tal coisa, porque eu não nasci com isso, né? Então, eu estou, não necessariamente eu tenho aquilo, né? Eu estou vivendo aquilo, eu estou num período que eu estou com ansiedade, né? Mas eu não gosto de me apropriar dessas coisas, porque
porque eu tenho na mente que assim como essas coisas ruins chegaram, se eu me cuidar, se eu conseguir fazer tudo recomendado, eu posso não ter mais. Mas enfim, isso são só definições de termos. O médico, ele me receitou remédio para ansiedade. Mas nesse tempo eu já estava com 4 meses fazendo terapia. Enfim, eu conversei muito com o meu terapeuta, que obviamente, né, o que me recomendou? Se o médico, né, receitou, então toma o remédio, faça o tratamento. Só que eu sou uma pessoa que eu fujo de remédios. Não que eu não tome, sim, eu tomo remédio. Mas em último caso. Então, eu conversei muito na terapia sobre isso, sobre essa ansiedade e basicamente eu quis descobrir, tá, tudo bem, eu tenho que fazer tratamento, mas onde é que nasceu isso? Em qual momento da minha vida nasceu? Onde é que está a raiz disso? E é isso que eu venho, né, tratando, porque isso é uma descoberta que tu vai descobrindo um pouco hoje, um pouco amanhã. Né? Quem faz terapia sabe que não é assim, né? Não passa de mágica que tu vai descobrir a raiz, né, da tua ansiedade e que em outro passo de mágica tu vai se curar da ansiedade. Não é assim que acontece. E eu decidi, uma decisão minha, unicamente minha, eu escolhi não tomar a medicação. O pessoal de saúde deve gritar agora, Fernanda, o que tu fez? Porque se o médico receitou, tu devia tomar e tal, Eu não estou descartando a possibilidade de eu tomar medicação para tratar a ansiedade. Mas eu quis me dar uma chance de tentar controlar ela, viver com ela esse tempo, sem medicação. Eu quis, assim, não, eu vou me desafiar, eu vou tentar. Agora que eu sei que eu tenho ansiedade, que eu estou com ansiedade, eu vou tentar tratar ela, né, sob formas mais naturais. Eu vou tentar, quando vier um impulso assim de falta de ar, eu já saber se a Fernanda é ansiedade, é só isso, então respira, acalma, vai dar tudo certo. E também eu comecei a prestar atenção em acontecimentos que me despertam essa ansiedade. Com a terapia, que está sendo maravilhosa, eu estou descobrindo muito de mim, eu estou descobrindo a origem da ansiedade, eu estou descobrindo o que está causando cada... eu não vou chamar de ataque, né? Eu vou chamar de cada crise de ansiedade. Né? Quando está vindo aquela crise pequenininha, eu já tento tomar, eu já tento acalmar e procuro identificar o que causou. Se ontem eu estava bem e hoje a ansiedade, né, quis me dar uma crise de ansiedade, aconteceu alguma coisa entre ontem e hoje. O quê? Então eu, Fernanda, eu decidi não tomar medicação por enquanto. Mas descobrir sobre a ansiedade, eu digo que foi uma libertação. Foi bom sim eu descobrir isso. Foi bom eu saber identificar os sintomas da crise, quando está querendo vir uma crise, o que acontece. E foi muito bom saber disso. Então, o que eu venho dizer assim, eu não tenho muita experiência sobre isso. A única experiência que eu tenho é uma pessoa que está com ansiedade e que está tentando controlar, está tentando conviver, está tentando afastar-se da ansiedade da vida. Há alguns motivos para mim ter essa ansiedade, alguns motivos eu já identifiquei, mas eu não descarto que outros, com o passar do tempo, não desabrochem, não apareçam, né?
Mas hoje eu sei os motivos que está me causando ansiedade. Então, o que acontece comigo? Eu não entendo, gente, eu não tô entendendo muito sobre ansiedade. Eu descobri faz o quê? Há um ano. Então eu foquei mais em mim, né, no primeiro momento. O que eu sinto, quais são os gatilhos que despertam a minha ansiedade, o que eu posso fazer para controlar isso, mas eu ainda não cheguei no ponto de investigar, de estudar, de ir atrás, me aprofundar um pouco mais sobre o tema. Mas é algo que eu pretendo fazer. Mas hoje, o que eu, Fernanda, sinto? Quando tá vindo a crise de ansiedade, no meu caso, eu não sei se isso é uma regra, acredito que não, acredito que cada pessoa tem algum sintoma, eu sinto meu peito apertar. Eu começo a sentir uma dificuldade de respirar. Eu sinto como se essa região aqui começasse a fechar, fosse fechando devagarinho, e a sensação que eu tenho é que não está entrando ar direito. Obviamente, por causa disso, meu coração dispara. Então, o coração fica super disparado, não entra a impressão, não entra ar, sufoca, aperta, o peito fica, parece que está sendo pressionado. E, obviamente, que com tudo isso me dá um desespero, né? Então, são esses sintomas que eu, Fernanda, eu sinto. Desde que eu descobri isso em agosto do ano passado para cá, eu tive 2 momentos em casa que eu tive, eu digo, no início de uma crise. A primeira foi quando eu estava assistindo o documentário na Netflix sobre a Boate Kiss. Né? Para quem não ligou os pontinhos ainda, ou também não sabe, eu sou aqui de Santa Maria, né? Eu moro em Santa Maria, que é a cidade da Boate Kiss. E a Netflix fez um documentário e, claro, eu quis assistir. E eu não estava no boate, tá? Já adianto, eu não estava no boate naquela noite. Tive 2 pessoas que eu convivi e que morreram. Essas 2 pessoas da faculdade. Mas, mesmo quem não estava lá como eu, todo santamariense viveu aqui. Foi uma marca muito forte para nós. É um assunto muito delicado. No meu bairro morreu muitos jovens. Aquela semana depois, né, do que aconteceu na Kiss foi assim, assustadora. Parecia um filme, não parecia real. A cidade num silêncio absoluto. Mas enfim. Então todo mundo que estava aqui em Santa Maria, ou santamarienses que estavam naquela época aqui, sabem o quanto apavorante e triste que foi. Dá um engasgo de pensar naquilo. Então, quando eu assisti o documentário e assisti o primeiro capítulo que mostra, né, o que aconteceu e, enfim, das pessoas tentando sair da boate, aquela noite que eu estava assistindo, aí começou a querer me dar uma crise de ansiedade. Aí sinto que o peito começou a apertar, o ar começou a demorar um pouquinho mais para entrar. E eu pensei, é a crise de ansiedade. Isso depois de meses que eu tinha ido na UPA. Então eu assisti aquele primeiro capítulo, desliguei a TV, e dias depois que eu fui assistir os capítulos restantes, eu não consegui assistir na mesma noite. Depois foi, acho que faz uns 3 meses, também só que eu estava olhando um filme aleatório, estava no sofá, também a mesma coisa, quis me dar uma crise de ansiedade. Aí eu corri pro quarto, coloquei uma musiquinha bem calma, acessei no YouTube mesmo, aquelas musiquinhas para relaxar, coloquei uma meia luz, uma luzinha azul no celular e procurei respirar fundo e me concentrar naquela música calma. Me restabeleci. E algo que eu não falei para ninguém lá do meu curso que eu estou fazendo na UFSM foi que numa apresentação de trabalho quis me dar uma crise de ansiedade. Começou a me apertar o peito, eu comecei a sentir um pouco de dificuldade de respirar,
Só que era o meu grupo que eu estava apresentando. Eu estava ali, em pé, diante dos meus colegas. Então eu tentei manter a compostura, comecei a respirar fundo, mas bem devagarinho, e tentei ficar ali, na compostura, direitinho. E até sobre isso, né? Bom, estou vendo na terapia o que está acontecendo sobre isso. Né? Por que aconteceu numa apresentação de trabalho. Então foram as pequenas ameaças de crise que eu tive desde que eu parei na U. E eu estou aprendendo a conviver com isso. Eu estou aprendendo a trabalhar com as raízes, com os gatilhos da ansiedade, pelo menos os gatilhos que eu estou descobrindo aos poucos que estão causando essa ansiedade. Então eu estou mesmo assim numa investigação. Isso aqui está provocando, tá? O que eu posso fazer para melhorar essa situação que está me provocando ansiedade? O que dá para fazer? Né? Então eu estou nesse processo. Eu não vou dizer que eu estou totalmente livre da ansiedade. Não, eu não estou. Eu estou trabalhando nas raízes, né? No que está causando, pelo menos nas causas que eu descobri até agora. Mas eu digo, ansiedade não é brincadeira, não é frescura, e é um assunto sério que a gente tem que conversar e dizer. Então eu estou aqui falando, eu, Fernanda, sim, eu estou com ansiedade. Eu tenho ansiedade, por mais que eu não goste desse tenho, mas eu tenho ansiedade. E eu estou procurando conviver, eu estou procurando resolver o que está me causando essa ansiedade, eu estou procurando ter uma vida com mais qualidade de vida, para que essa ansiedade cada vez fique mais e mais e mais longe. E quando ela chegar, que eu consiga trabalhar com ela, que eu consiga lidar com ela. Então é algo que poucas pessoas do meu círculo social sabem que eu tenho, mas eu achei necessário vir aqui falar. Sim, eu tenho isto, estou aprendendo a conviver, estou aprendendo a corrigir os sintomas, as causas, os gatilhos. E eu acho importante. Então, a gente tem que falar. As pessoas ao redor precisam entender. As pessoas ao redor precisam nos ajudar a combater. Não é uma luta só nossa. É uma luta de todos ao redor que nos amam, que nos querem bem. Então, é um trabalho conjunto. Não é um trabalho solitário. Então, por mais que tenha poucas pessoas aqui no meu círculo social que sabem disso, hoje eu resolvi expor. Sim, eu tenho. E eu conto com a colaboração, com a ajuda e com uma palavra, né, de incentivo a quem puder me passar. E eu quero saber de você. Quem aí que está assistindo esse vídeo já teve ansiedade ou tem ansiedade, se você toma ou não medicamento, se você faz tratamento ou não, se você tem ansiedade, como que você trata? Como você lida com esse assunto? Eu estou aprendendo a lidar. Se tiver alguém da área de saúde que puder falar alguma coisa com mais propriedade, né, sobre isso, também eu peço gentilmente que deixe nos comentários sobre isso. E sim, eu sei que muitas pessoas vão me condenar por eu não estar tomando medicação, mas como eu já disse, eu não descarto tomar. Eu estou fazendo uma tentativa de não tomar. Fez um ano, eu consegui durante um ano. Vamos ver a partir de agora. Então é isso. Compartilhe a sua história com a ansiedade, caso você tenha e caso você conheça alguém que tem. Vamos conversar sobre isso. É necessário.